Olá, alunos! Vamos falar agora sobre o transformador. Como o próprio nome já diz, ele serve para transformar. No caso, transformar a tensão, podendo aumentá-la ou diminuí-la. Mas antes, vamos entender o porquê da importância do seu estudo. Transformadores estão presentes em nosso dia a dia e muitas vezes nem percebemos sua presença. Mesmo com o advento da eletrônica digital, que substituiu muitos transformadores, eles ainda estão presentes de maneira muito expressiva em nosso meio. Desde um simples transformador de rádio até enormes transformadores das usinas e subestações. Quem não conhece aqueles transformadores que convertem o 220 para 110 volts? Em todos os casos, o princípio de funcionamento é o mesmo. Antes de entendê-los, veremos como a nossa energia elétrica chega até nossas casas. Ela é gerada nas usinas, que podem ser hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, nucleares, dentre outras. Nas usinas, são despachados, digamos assim, uma DDP bem elevada, por volta de 60.000 volts, para que a mesma possa percorrer distâncias longas sem muita perda. Imaginem se tivéssemos que ter uma usina em cada cidade. O custo seria muito elevado. Depois, esta energia chega às subestações, onde passa por transformadores enormes que baixam a tensão para cerca de 13.000 volts. Esta pode percorrer caminhos menores, como algumas cidades, por exemplo. Antes de chegar em nossas casas, a energia elétrica passa pelos transformadores dos postes. Este diminui ainda mais a tensão gerada, para cerca de 220 ou 110 volts. Daí para frente, ela não pode percorrer uma distância muito longa. Por isso é comum vermos um ou mais transformadores por bairros. Depois de chegar em nossa casa, a maioria dos aparelhos eletrônicos diminui ainda mais esta tensão, para não danificar os seus componentes. Muitos destes utilizam transformadores. Pois bem, como você já viu a importância, agora veremos seu princípio de funcionamento. Como você observará no experimento, quando passamos uma corrente em uma bobina, que nada mais é do que um monte de fio enrolado, este gera um campo magnético. No caso é comprovado, porque o campo magnético atrai a bússola, como você pode perceber. Um transformador é uma combinação de duas bobinas. Seu funcionamento é explicado pela lei de Faraday-Lenz, que diz que a variação do fluxo magnético gera uma DDP induzida. Ou seja, quando a primeira bobina, que chamamos de primária, recebe uma diferença de potencial, este gera um campo magnético. Por sua vez, o campo magnético gera uma corrente induzida na outra bobina, que chamamos de secundária. Resumindo, o campo gerado no primeiro enrolamento faz os elétrons se moverem no segundo enrolamento, e temos assim corrente e também uma nova DDP, que poderá ser maior ou menor que a do primário, dependendo das configurações da primeira e segunda bobina. Para finalizar, iremos utilizar um multímetro para apresentar um transformador. Note que no primeiro enrolamento, ou seja, no primário, temos uma tensão de 220 volts. Esta gera um campo magnético que induzirá uma corrente no segundo enrolamento, e teremos uma nova DDP, que neste caso é de 12 volts. Espero que tenham compreendido o funcionamento e a importância dos transformadores em nosso dia a dia.